pra gente, por favor? Posso compartilhar aqui. Tá. Deixa eu só mudar a data aqui para eu mostrar para vocês, senão eu não vou conseguir mostrar. Que ela vai entrar em homologação a partir do mês que vem aqui. Dia 7. Tá, vamos lá então. Essa primeira tarefa aqui é referente a algumas alterações que vai ter na nota fiscal. Vou fazer o preenchimento dela normal aqui. R$100, é referente à compra governamental e a finalidade da emissão da nota como nota de crédito, que não tinha saído ainda, as opções e a nota de débito que já tinha. Então, quando eu clicar em compra governamental aqui, o sistema ele vai apresentar essa telinha, onde na última sprint foi apresentado o tipo de entre governamental e alíquota, e agora foi adicionado esse tipo de operação entre governamental. Então aqui eu posso selecionar se é União, Estado, Distrito Federal, Município, alíquota, e esse tipo se é fornecimento, recebimento de pagamento, fato gerador BS-CBS. Esses dados vão no XML, normal, e dentro da outra opção que vai entrar também a opção da nota que é feito como nota de crédito, que não tinha a opção ao finalizar a nota, que seria como multa e juro, e a opção 2 aqui, obrigação de crédito presumido IBS. Aqui são essas alterações só. Uma outra tarefa referente à alteração de cliente, quando já tem feito alguma nota fiscal para esse cliente e não é possível fazer a alteração do CPF ou CNPJ do mesmo. Tá? Então o sistema ele só vai validar se tem algum documento emitido aqui. Assim que ele sair do campo, o sistema vai informar que já tem algum documento emitido e vai voltar o CPF que era antes. Então, isso daqui tanto para CTE, CTOS, manifesto que tem vínculo com o cadastro, nota fiscal e INSS também. Uma outra tarefa é na questão da... Deixa eu pegar aqui. Contas a pagar. Quando você gera... Deixa eu ver se tem uma nota aqui. Aqui foi adicionado os campos aqui de carteira, plano de conta, centro de custo, tá? Ao gerar contas a pagar, isso daqui recuperando as configuração 2 que já tem. Uma outra tarefa é na questão do PAF. Vamos lá para o PAF. Aqui eu vou simular uma venda normal de NFC, tá? Esses dados aqui são referentes a imposto sobre bico de combustível, então não é sobre alteração. E quando eu faço o pagamento, eu consigo fazer o pagamento via Pix, chamando a integração com o TEF, tá? Que antes não tinha, só tinha com o cartão de crédito. O sistema vai fazer a comunicação e vai fazer a geração do QR Code, tanto em tela quanto na maquininha. Estou com o app aqui para pagamento, vou pagar. O sistema vai consultar, vai verificar que foi pago, transação aprovada. Vai continuar o processo normalmente de autorização da NFC, porém ele vai dar um erro que vai dar um gancho para uma outra tarefa que eu vou mostrar, que é referente a imposto que está errado no cadastro. Tá? Aqui, se tiver certo a parte de imposto, vai fazer autorização normal. Tá? Então, indo para outra tarefa, aqui em consulta vendas,
eu consigo consultar. Essa primeira data, a primeira nota aqui está com erro de data, porque está como dia 7, tá? E a segunda é com CST. Tá? Então, o que foi adicionado aqui? O botão editar itens, ele vai editar como se fosse entrar dentro da nota fiscal, editar o item lá por dentro da nota, tá? Ele vai abrir uma opçãozinha aqui de ICMS, IPI, PIS, COFINS e outros valores, para você selecionar o que você quer fazer alteração e consegue alteração aqui por dentro mesmo, clicando 2 vezes no campo e fazendo a alteração aqui, tá? Tanto de tipo ICMS, valores aqui. E essa outra, atualizar impostos, serve para quando você faz a alteração do cadastro de imposto lá dentro do CIEM, faz a integração novamente e o sistema vai recriar essas linhas que já foram feita a integração do imposto novo com a base de dados do PAF. Tá? Então, ele vai clicar aqui em atualizar imposto, o sistema irá recriar NC vinculado ao cupom, então, vou continuar. Aí o sistema vai pedir para autorizar novamente esse cupom. Ou seja, ele foi lá, recuperou novamente a tabela de imposto, foi feita a integração e vai autorizar novamente esse cupom. Tá? A diferença, então, um do outro é que um você edita somente a nota, que é o editar o item, e o outro atualizar imposto, você fez a integração com os impostos novos, com a base de dados do PAF. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Tá, vou mostrar só como tá ficando a telinha aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui dentro da nota. Como tá ficando a parte do IBS e CBS, tá? Então, eu tenho aqui a aba do lado de valores, do lado de CMS, onde vai ser, depois vou aumentar um pouquinho essa tela, informar dos novos valores de impostos que vão entrar em homologação. Tem a parte do IBS, a parte monofásico, do IS, tributo regular, tá? O que foi modificado nessa tela aqui é a parte do ISSQN, tá? Então, se o cliente tiver feito essa informação de imposto aqui dentro, ele vai precisar clicar aqui nessa tela com valores aqui, e o sistema vai abrir uma telinha por cima com esses valores. Por conta de que não cabe mais componentes nessa tela aqui, foi preciso ser feito isso daqui. Aí eu estou terminando a parte de cálculos aqui dentro do item, e acho que até na próxima versão ela já sai. Já. Se tem mais alguma outra coisa. Pagamento Pix. Então, teve algumas alterações aqui que foi mais interna, que é questão de QR Code que mudou, a versão 3 que vai com menos informações do que era antes, a parte do endereço de Goiás também, acho que é isso aí. Alguém tem alguma dúvida? Bom dia, eu tenho. Ali na parte de NFC, na parte de atualizar os impostos, se por acaso eu corrigir NCM ou alguma outra informação, ele também puxa de novo ou não? É só imposto mesmo? Não, vai puxar. Vai puxar criando, como se fosse criando, esse atualizar imposto aqui, ele vai recuperar qual que é o item e vai inserir ele tudo novamente dentro da nota. Então ele vai pegar NCM, tudo de novo. Legal. Como Ali se você também tivesse feito novamente a nota. Aí um exemplo, esses cupons aí tá com data do dia 7, ele ajustaria para a data de hoje Vai ajustar para a corretamente data também? de hoje. E a hora e vai... Isso. Vai Beleza. atualizar para a data atual. Perfeito. Mais alguma pergunta? Obrigada, Nathan. Bom, como o Wesley está de férias, ele saiu de férias na segunda semana do sprint já, o Gustavo vai apresentar as tarefas que ele entregou. Pode ir, Gustavo. Opa, bom dia, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui, um minutinho. Quando estiverem conseguindo ver, me dá um toque aí. Tá vendo já. Perfeito. Só um detalhe, eu vou mostrar só as tarefas que já foram testadas e validadas. Tem mais tarefas que ele fez, só que ainda está em teste. Como ele saiu de férias, igual a Dani falou,
ainda não dá para mostrar. O primeiro detalhe que eu vou mostrar foi uma correção de configuração que eu identifiquei durante os testes, que a gente já aplicou aqui no APK, que seria essa configuração, deixa eu só ocultar isso aqui, de bloquear o desconto no item. Ele basicamente apenas bloqueia mesmo o desconto, tanto no orçamento quanto no pedido. Então, ela não estava funcionando. Não sei se algum cliente usava, que ninguém nunca tinha relatado, mas basicamente ela foi corrigida. Então, quando você estiver fazendo um orçamento ou um pedido, aqui o campo de desconto vai ficar totalmente bloqueado, tanto para preenchimento quanto a barrinha, qualquer tipo de opção. Inclusive, essa opção de desconto é nova, ela ainda está em teste também, mas é uma coisa que também provavelmente vai sair no próximo APK, porque não tinha desconto no orçamento antes, tá? Só para refrisar o porquê que ele aparece. E o mesmo vale para o pedido, tá? Ele vai estar bloqueado lá também. Outro detalhe que a gente mexeu foi em relação a um bug visual que o Heitor tinha relatado do suporte. Quando a gente está fazendo um pedido e ele é bonificação, ele tem um comportamento um pouco diferente do CIEM, o que pode confundir o pessoal, porque quando você vai fazer uma bonificação, você não vai preencher a quantidade de venda, que você deixa zerado. O problema é que aqui embaixo ele estava mantendo o total de itens e total de pedido. E isso confundiu o cliente. Então, quando ele está bonificando ou fazendo uma troca, ele não deve calcular em tela isso como um valor que ele vai receber, porque ele não vai receber nada. Só está trocando ou bonificando de fato. Então, agora ele fez essa correção. Era só um bug visual, tá? Então, não se preocupem, porque mesmo quem está usando ainda, quando chega no ciente, chega tudo zerado certinho. Era só um bug visual do APK mesmo, do aplicativo. E ele fica separadinho, né, com bonificação, todo normal o fluxo aqui. Da bonificação é isso. Tem um outro detalhe também, que é em relação ao saldo de crédito, né, o desconto flex lá. Antigamente, né, ele, por exemplo, eu tenho R$ 200 de crédito aqui no meu vendedor 3. Se eu desse um acréscimo ou um desconto, né, por exemplo, um acréscimo aqui de R$ 2, por exemplo, ele vai aumentar lá para 202. E se eu colocar valores com casas decimais, ele também vai aumentar certinho. O problema é que ele não estava enviando para o CIEM os valores quebrados. Ou seja, com casas decimais mesmo, tipo 2,75, ele não conseguia enviar. Agora ele está conseguindo enviar normalmente. Eu acho que travou meu celular aqui. Desculpa, pessoal. Mas é basicamente essa questão da quebra de valor. Ele não estava enviando e agora ele envia certinho. Então, só para demonstrar aqui, foi feito o teste na tarefa. E então ele chega de acordo aqui, qualquer casa decimais. E também registra no banco de dados certinho aqui, com as quebras de linhas. Essas são as tarefas que dá para mostrar, mas só para comentar também, ele corrigiu a questão de que estava com problema quando o código dos produtos era alfanumérico. Em alguns casos estava travando o app, isso foi corrigido. Ele também corrigiu uma questão no Leandroid que estava dando uns retornos que não influenciavam em nada, mas atrapalhava a visualização, tá tudo corrigido também. E ele fez uma separação no log do Leandroid, tá? Então ele tem uma separação para informar apenas dados que são relacionados ao CNCore e o log geral, com mais detalhes. Vocês já estão até usando, inclusive, mas só para deixar claro que isso também já está em funcionamento. Acredito que seja isso. Alguém tem alguma dúvida? Beleza, Gustavo. Obrigada. De nada. Gabi? Bom dia. Bom dia. Tá aparecendo aí? Tá, né? A primeira tarefa que eu vou mostrar aqui é em relação a uma config nova para ser usada na tela do DRE. Então, aqui na categoria de venda. Deixa eu. Aí. Tá aparecendo certinho?
Então, aqui na categoria de venda foi criada uma opção nova que é para somar no DRE. Isso aqui vai ser usado em um filtro posterior, que eu vou retomar quando eu for apresentar na próxima sprint a tela de DRE, mas só para mostrar que foi feito aqui. Ela é por padrão true, e aí quando o cliente for cadastrar uma nova, ele pode desmarcar, caso ele não queira que essa categoria seja somada posteriormente. Uma outra tarefa aqui na opção de reajuste de preço, nessa tela eu alterei para que o único filtro obrigatório seja o departamento categoria, então o cliente vai precisar só filtrar isso aqui. Os outros, que era o fornecedor, eu tirei a obrigatoriedade. Eu adicionei a opção para o cliente reajustar por valor de venda. Ela vai inserir aqui, então ela vai calcular esse índice, por exemplo, de 10% no valor de venda, e se o produto tiver uma margem de venda, o sistema vai recalcular essa margem de acordo com o novo valor e o valor de custo que ele tinha. Então aqui só para demonstrar que foi essa opção nova que foi feita. Aí aqui ele vai gerar o log do que foi alterado com essa alteração. Se o produto tiver somente o valor de venda, não tiver o custo e a margem, o sistema vai só recalcular o novo valor com base no acréscimo ou no desconto. Uma outra tarefa é que foi criada uma configuração para ocultar o saldo do estoque nos módulos. Então, quando ela estiver marcada, todos os módulos que aparecia a opção de quantidade de estoque, ele foi ocultado, então não vai aparecer. Eu também troquei o componente, deixa eu desmarcar ela para mostrar. Eu troquei o componente aqui, eu tirei dessa parte que estava e coloquei esse iconezinho. Então, se for um produto que está com o saldo negativo, ele vai renderizar dessa forma. E aí, se for positivo, ele vai aparecer isso aqui. Se tiver aquela opção desmarcada, ele não vai aparecer em nenhum módulo que aparecia a quantidade em estoque. Uma outra tarefa aqui em configurações adicionais foi criado o campo de observação padrão. Esses dois campos, o de observação de venda padrão, ele foi alterado para 5.000 caracteres. Esse de orçamento, ele é 5.000 também. E aí, quando o cliente preencher esse campo aqui, em todo novo orçamento, ele já vai vir preenchido com essa informação. Uma outra tarefa aqui na ordem de serviço, o cliente pediu para poder ser feito no contas a receber, ele conseguir visualizar o que foi pago em produto e serviço, porque o cliente aqui pode receber dessas duas formas. Então aqui, por exemplo, eu vou receber 100 dos produtos, 100 dos serviços, e eu vou receber 100 do total. O total da ordem é 300. Aqui no contas a receber, ele vai diferenciar do que foi recebido de cada uma das opções dentro da OS. Uma outra tarefa aqui na tabela de imposto, esse campo aqui foi alterado para poder aceitar 4 caracteres, porque dentro da nota de serviço já estava permitindo, mas o cliente não estava conseguindo deixar padrão configurado. Então, ele já vai conseguir salvar 4 casas decimais aqui. E aqui também na tabela de imposto foi adicionado o motivo do ICMS desonerado, é o motivo numérico que o cliente vai inserir, para poder deixar configurado para ele inserir na nota fiscal. Uma outra tarefa aqui na aba do movimento financeiro, nos novos lançamentos, esse campo aqui ele agora está desabilitado para sangria e aporte, então o cliente ele não vai conseguir mais editar essa data, sempre vai
ela vai ser lançada com a data atual. Então ele não vai conseguir mais editar esse campo em nenhuma das duas opções. Uma outra tarefa aqui no CTE em relação à parcela, quando o cliente alterar o valor do serviço, esse valor aqui é atualizado automaticamente e também quando forem outros valores que somam nessa forma de pagamento do CTE. Então, se ele alterar os valores aqui, a parcela já vai ser calculada automaticamente. E, por fim, uma outra tarefa aqui que eu vou só comentar, porque não é muito visual, mas aqui na importação de nota fiscal XML de saída, o sistema estava vinculando o remetente destinatário de forma incorreta, ele não estava tendo um filtro com relação ao cadastro inativo ou ativo dos clientes. E aí eu fiz um ajuste para o sistema priorizar os cadastros ativos. E quando esse cadastro que o sistema vinculou tiver com alguma informação de endereço, por exemplo, faltante, eu pego os dados que foram para o XML da nota fiscal e eu preencho no cadastro que o sistema vinculou, para não acontecer erro de importação. Mas aqui não tem muito o que mostrar, é só para comentar mesmo. Seriam essas tarefas aqui, alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, Gabi. Pode falar. A observação padrão que agora tem no orçamento lá, conforme for transformando o documento em pedido e depois em nota, ela vai ser cumulativa, ela vai somando sempre e no próximo documento? Não, o comportamento foi mantido. Quando transforma em venda, ele sobrescreve, ele não pega a do orçamento. De pedido para nota, a nota fiscal pega do pedido, mas de orçamento para venda não pega. Essa parte eu Tá não bom. alterei. Beleza, então. Obrigado, tá? Imagina. Mais alguma dúvida? Beleza, então. Obrigada, Gabi. Por nada. Messiage? Bom dia. Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho. Só um minutinho. Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Beleza. As tarefas que eu tenho para mostrar aqui, a primeira que eu vou mostrar é uma parte que complementa o que a Gabi apresentou agora há pouco, referente à questão da DRE, que é no cadastro de uma categoria financeira. Quando for feito o cadastro de uma nova categoria, quando você selecionar uma herança, tanto despesa ou a receita, ele vai liberar aqui embaixo o campo para você selecionar o grupo da DRE. Esse campo ele vai atualizar de acordo com o que foi selecionado. Então, se você selecionou a despesa, ele vai dar opções de despesa. Por exemplo, eu vou selecionar uma aqui. Se eu selecionar uma receita, ele atualiza o campo, zera ele, e aí ele mostra somente as opções de receitas aqui para selecionar. Isso vai afetar lá no comportamento na tela de mostrar e na geração dos relatórios, por exemplo. Uma outra tarefa é referente à parte da reforma tributária na nota fiscal. Na parte da finalidade foi adicionado as opções para nota de débito e nota de crédito. Deixa eu só colocar um produto aqui de exemplo. Aqui embaixo, quando selecionar, por exemplo, a finalidade da nota de crédito, por exemplo, ele vai dar as opções aqui de multas e juros ou a 02 e para nota de débito também. Aqui foi adicionada a parte da compra governamental também, que tem o tipo de ente governamental, o percentual redutor. Só está faltando a terceira opção, que quando foi feita a tarefa ainda não tinha sido liberado pelo governo. Aí só faltou adicionar ela aqui. Eu estava fazendo a outra parte da reforma, que é referente aos impostos de CBS, IBS, o IS e tal, só que ainda não ficou pronto, que faltam alguns detalhes de ajuste no cálculo. Então não vou conseguir estar mostrando aqui agora. E foi feita uma outra validação que não estava funcionando, principalmente na nota fiscal, que ele não estava ocultando o cliente de outros vendedores. Por exemplo, esse cliente aqui, eu coloquei o vendedor dele como programação,
Então, se eu acessar aqui com o outro usuário, por exemplo, na hora de fazer a nota fiscal, aquele cliente não vai aparecer para mim, porque ele não é desse vendedor dessa conta que eu estou logado. Foi feito o ajuste para a nota fiscal e também foi feito para... Deixa eu só lembrar qual é a outra questão. Que, se eu não me engano, era para ordem de serviço, se eu não me engano. Que foi feito ajustes também. As partes que eu tinha para apresentar eram essas. Ah, foi feita, na verdade, também uma melhoriazinha na parte da atualização dos impostos, que eu apresentei na sprint passada. Ah, que esse usuário aqui não teve acesso. Mas o que eu fiz, a apresentação na sprint passada, eu fiz uma melhoria na questão de desempenho para ficar um pouco mais rápido. E se caso eu fizer a atualização e ele retornar algum erro, ele vai mostrar aqui nas notificações, assim como se ela der certo, se der algum erro de token, e também se der algum erro se o serviço estiver indisponível, por exemplo, ou algo do tipo. Do que eu tinha para apresentar aqui seria isso. Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Obrigada, Sérgio. Nada. Matheus? Bom dia. Estão conseguindo me ouvir normal? Tá. Eu vou compartilhar a tela aqui. Aí. A primeira tarefa que eu vou mostrar vai ser referente ao manifesto aqui. Tava tendo um problema no... Ah, tá. Tava tendo um probleminha aqui no manifesto, deu uma travadinha aqui, desculpa. Que na hora de cancelar, ele estava deixando esse botão habilitado, né? O usuário conseguia clicar aqui, mesmo sem digitar a justificativa. Ele tinha mensagem de mínimo de 15 caracteres, mas ele não validava isso de nenhuma forma, só mostrava mesmo o preenchimento. Isso causava com que, quando ele clicava aqui e fazia o envio do cancelamento, acontecia alguns erros, né? Ele não deixava cancelar porque não tinha justificativa, e aí o cliente tinha que ficar voltando e fazer de novo, né? Agora, foi feita a mesma validação dos outros lugares, acho que o CTE também tem, a nota deve ter. Ele só vai liberar esse botão com 15 caracteres mesmo. Então, se eu digitar aqui, 15 caracteres, aí ele libera. Antes disso, ele não permite. Tá? Foi feito um outro ajuste aqui também referente ao A3, na parte de erros aqui do status, que acontecia que às vezes quando ele tinha um erro, ele não atualizava essa mensagem depois. E também no evento, ele refletia o status do erro do evento aqui no status do documento inteiro, né? Então isso não podia acontecer, ele acabava ficando aqui como erro, ao invés de autorizado, só por causa do evento. Agora esse erro só vai refletir mesmo no gerenciador e não aqui, tá? Então a única coisa que vai atualizar esse status é no momento da autorização mesmo, que vai refletir direto nesse tooltip aqui que está aparecendo. Ok? Só comentar mesmo. A próxima tarefa seria referente ao CTE. Deixa eu só mudar de empresa aqui para conseguir mostrar melhor. É mais ou menos a mesma ideia ali do manifesto que eu tinha falado que ele não atualizava direito, né, o status. Também no A3. O que acontecia no caso é que, igual agora, esse CTE está com erro, né? Quando fazia a autorização dele, ele não ajustava a mensagem para autorizado, esse tooltipzinho, ele deixava ele verde, mas não atualizava só a mensagem mesmo. Então ficava meio estranho, né? Ou ele não colocava mensagem nenhum se não teve nenhum erro antes, né? Então foi ajustado isso, eu estou com o gerenciador aberto, só autorizar aqui. Então ele está com erro agora, rejeição. Só esperar ele rodar aqui. Ele autorizou e agora ele muda a mensagem normal aí, vai aparecer certo, ok? A próxima tarefa seria referente à nota de serviço. Na nota de serviço tem uma nova opção que seria para fazer a substituição de uma nota anterior, né? Então, essa nota, por exemplo, ela está autorizada, foi uma nota normal que eu fiz, RPS aqui 112,
pode acontecer do cliente precisar fazer essa substituição. Então, foi adicionado um novo botão aqui, substituir NFSE. O que ele vai fazer é basicamente, quando você clica, ele duplica a nota anterior e abre para edição, tá? Com o modo de substituição. Ele fica marcado sempre desse formato aqui. O preenchimento é o mesmo, tá? É só mesmo para você informar qualquer mudança que tiver acontecido nesse serviço, valores. Então, aqui o uso é o mesmo, tá? Você pode salvar. E o que muda mais aqui na tela mesmo para identificar que é essa substituição é no momento de autorização desse serviço. Então, quando ele for autorizado, ó, pode ver que o outro ainda está autorizado, está em processamento. Se eu consultar, ele vai atualizar os dois. O mais recente ele fica como autorizado e o anterior vai ficar substituído, informando o número da nota que o substituiu, né? Então, seria esse número aqui. Tá? Essa mudança também foi feita nos gerenciadores do CIEM, tá? Eu não vou mostrar aqui agora que eu só estou terminando de fazer um ajuste nele, terminando de testar algumas coisinhas também. Eu até ia mostrar, mas acabou que não deu certo. Mas também foi feito isso no gerenciador do CIEM, ele funciona basicamente da mesma forma. No gerenciador você vai ter um botão de substituição, você clica, ele vai duplicar, vai abrir o montador lá, você edita os dados que precisa, salva e depois emite normal. Ok? Basicamente o que eu tenho para mostrar aqui hoje era isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa aqui? Matheus, bom dia. Eu tenho uma dúvida simples. Só pensando nessa questão da substituição, você se recorda se é possível substituir uma NFC que já é substituição? Eu não sei, mas eu imagino que sim. Eu acho Porque que aí dá se eu pra... substituir de novo essa daí, por exemplo, como que vai ficar na tela? Você já chegou a testar? É só uma curiosidade, eu Vai não sei ficar, se. em teoria, vai ficar as duas como substituição, se ele autorizar. Eu não sei se faz sentido. Tá, pode. Pode sim. Bom, Ah, tá em uma homologação. referencia a outra. Ah, Isso. legal. Aí essa daqui referencia essa, que também Ah, foi perfeito. substituída por essa. Legal, legal. É só pra entender mesmo. Obrigado. De boa. Não foi nada. Mais alguma dúvida? Beleza. Obrigada, Matheus. Por nada. Paulo? Bom dia. Vou compartilhar minha tela aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela já? Sim, sim. Que inclusive caiu meu já, deixa eu ver. Caiu. Coisa. Deixa eu iniciar ele de novo aqui. Só um minutinho. Deixa eu apresentar uma tarefa aqui que eu acho que já está em on. Eu tenho duas tarefas para apresentar em relação ao restaurante para essa sprint. A primeira tarefa é em relação aqui à questão de ter agora a opção de gerar o cupom aqui direto pelo restaurante, que é esse botão aqui de emitir cupom, que ele fica disponível quando a mesa está finalizada. Então, se eu fazer os pagamentos aqui dessa mesa completo aqui, ele já vai liberar esse botão aqui de cupom fiscal. Basicamente, assim que eu apertar aqui em cupom fiscal, ele vai perguntar se eu desejo finalizar esse registro e se eu quero gerar o cupom fiscal. Então, se eu apertar aqui em sim, ele vai encerrar esse registro, como se eu tivesse finalizado ele, e vai abrir na tela do frente de caixa para eu fazer a emissão do cupom fiscal. Então, se eu vim aqui, ele veio aqui para a tela, ele já vem com todos os pagamentos aqui preenchidos. Tá? Ele já vem aqui com todos os pagamentos preenchidos. Então, se lá nos pagamentos do restaurante eu tiver vinculado dinheiro, cartão e etc., aqui ele já vai vir com esses pagamentos todos preenchidos. E esse vínculo ele é feito através das formas de pagamento. Então, se eu vim aqui nas formas de pagamento, eu tenho aqui, por exemplo, dinheiro em espécie.
Então aqui ele está vinculado com a forma de pagamento dinheiro. Então ele vai utilizar isso aqui lá no frente de caixa para fazer o vínculo automático. Caso não tenha nenhum vínculo, ele não vai conseguir fazer esse vínculo automático lá no frente de caixa. Então o cliente ele tem que usar as formas de pagamento aqui, caso seja personalizada, né, utilizar as formas de pagamento que tenha a forma de pagamento fiscal vinculada. Então aqui ele já vem tudo preenchido, só preciso finalizar. Ele deu rejeição aqui por conta que eu não usei o item correto, né? Estou em homologação. Deixa eu só gerar uma nota aqui correta. Eita. Tá, então eu emiti o cupom fiscal aqui. Ele gera aqui a impressão. Assim que eu fechar essa diálogo aqui, ele já vai fechar a guia também do frente de caixa, por conta que ele vai identificar aqui foi aberto de outra guia do GA, então ele vai fazer esse fechamento automático. Aqui vai atualizar a tela e já está pronto para outro lançamento. Isso acontece também em qualquer outra tela, então deixa eu ver qual produto que está aqui. Esse aqui está correto. Então aqui, se eu finalizar os pagamentos, emitir o cupom fiscal, ele vai redirecionar para cá e já vai fazer a atualização. Essa aqui é a questão do frente de caixa. E outra tarefa que eu tenho para apresentar é em relação ao troco. Então, deixa eu vir aqui. Aqui. A questão do troco aqui teve algumas mudanças. Então agora ele não tem mais aquele botão de troco que tinha aqui antes. Ele vai fazer de forma... Ele vai identificar automaticamente que tem troco. Então, por exemplo, eu tenho aqui que o saldo a pagar é R$24 e a forma de pagamento que eu estou selecionando aqui é Pix. Se eu fizer aqui que eu vou ter R$50 de pagamento, ele vai impedir, ele vai entender que essa operação não é válida por conta que essa forma de pagamento ela não vai permitir que tenha troco. E se eu selecionar aqui dinheiro e fazer o recebimento, ele vai entender que como o valor que você está indicando aqui ele é maior do que o saldo a pagar, que é o que tem ali atrás, ele já vai abrir automaticamente aqui, e não é nenhum campo de preenchimento, ele só vai te dar aqui os valores e vai pedir que você confirme. Então você confirmando, ele já vai realizar o pagamento. Caso esse valor aqui, ele seja total ou menor, ele não vai ter esse passo, então ele vai só executar o processo que deveria fazer. E caso seja um valor maior, ele vai abrir aquela confirmação aqui. Aí você vai confirmar o troco. Esse valor ele vai ser armazenado no registro enquanto ele estiver aberto. E ele exibido aqui também no relatório. E essa aqui foi as alterações que eu tinha para apresentar nessa sprint. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida, Paulo. Oi, pode falar. Aqui nesse caso, caso tenha um pagamento parcial e depois tem um troco no pagamento final, ele abre essa tela também ou não? Se dos R$24, por exemplo, receber R$20 em dinheiro e depois te sobrar R$4 para receber, e a pessoa der uma nota de R$5, ele vai abrir a tela do troco ou não? Então, em relação aos pagamentos parciais, atualmente você não vai conseguir fazer isso, os pagamentos parciais, né? Por conta que se eu tenho 24 aqui, eu não vou conseguir receber 50 de um valor menor, né? Então, por exemplo, aqui se eu colocar 15, ele vai entender que você está recebendo só 15. Hoje ele não vai fazer isso por pagamento parcial. Tá, entendi. No segundo pagamento, se você fizer assim, então, no último pagamento no segundo aqui, pagamento ele vai, é isso que eu queria no saber. segundo pagamento, se eu colocar, ele vai entender que tem troco. Beleza, entendi. Maravilha, então. Só isso, obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta? Obrigada, Paulo. Por nada. Sabrina. Oi, bom dia.
Vou compartilhar aqui minha tela. Estão vendo já? Sim. A primeira tarefa que eu vou mostrar aqui para vocês seria na parte de importação aqui das vendas do Gerencie Vendas no sistema, que foi relatado que quando a categoria do pedido de venda estava marcada para não gerar o financeiro, ele estava gerando mesmo assim as contas a receber. Então aqui na categoria de venda, eu tenho aqui venda loja como padrão. Se ela tiver como lançar contas, ele vai lançar o financeiro normalmente. Que, por exemplo, se eu importar essa de R$ 32,90 e for lá no pedido de venda, ele gerou aqui o financeiro. E se eu alterar aqui a categoria padrão para não lançar as contas, e importar essa outra venda aqui, por exemplo, de R$ 35,90, essa daqui não gerou o financeiro. Então foi feito esse ajuste. Ele sempre vai pegar a categoria que está como padrão, e se não tiver nenhuma aqui como padrão, ele pega a primeira que encontrar. Aí vai depender se está configurado para gerar o financeiro ou não. Outra tarefa aqui também seria na parte da exportação dos clientes, que aqui ele não estava exportando o nome fantasia lá para o aplicativo. Então deixa eu abrir ele aqui. Quando a gente fazia a importação aqui dos dados, ele não importava a parte do nome fantasia. Eu já tinha exportado esses dados aqui no GA também. Então agora aqui também na listagem de clientes eu estou mostrando o nome fantasia. Se não tiver ele oculto aqui o espaço, né? E aqui também dentro do cadastro. O que vinha antes é que ele estava preenchendo aqui o nome fantasia com a razão social também. Estava duplicando aqui as informações. Então eu fiz esse ajuste para mostrar aqui também, porque um cliente relatou que ele tem várias filiais como clientes, né? E o que muda é só o nome fantasia. A razão social deles era igual. Então, para separar, vai ficar mais fácil agora de visualizar ali. Com isso também, agora com o ajuste do nome fantasia, esse mesmo cliente ele queria um filtro aqui, que o filtro ele só consultava pela razão social. Então eu fiz essa alteração também. Agora ele vai buscar pelo nome fantasia. Tanto aqui na consulta de clientes, dos cadastros, quanto na criação de uma nova venda. Aqui, se a gente for filtrar, esse campo também vai buscar. Outra tarefa aqui também, que eu já aproveitei e tinha visto no cadastro do cliente, é que aqui na importação do endereço, ele não estava vindo o número, então foi corrigido isso também. E por último aqui também uma nova tarefa, uma nova funcionalidade, né, no aplicativo, na parte da venda e do orçamento, foi a criação aqui do leitor de código de barras dos produtos. Então, ele consegue buscar aqui ainda manual, né? E a gente pode buscar aqui agora por código de barras. Aí ele vai abrir a câmera do aplicativo, vai pedir as permissões lá, se for necessário, se não tiver permitido ainda. E aqui a gente consegue ler tanto o código de barras e essa câmera também aqui vai ler o QR Code. Se ele quiser imprimir QR Code lá nos produtos, ele pode ler também. Então aqui é bem rápido, ele já consulta aqui os itens e insere no pedido de venda automaticamente. Se a gente quiser trocar, por exemplo, a quantidade aqui, por exemplo, 3 quantidades, e ler o produto depois, ele já insere aqui com a quantidade que estava anteriormente. 3. Essa tela aqui vai passar por uma repaginação também, então, por enquanto, vai permanecer dessa forma aqui nessa versão.
Outra questão aqui também da leitura do código de barras é se ele tiver mais do que um produto encontrado com o mesmo código de barras. Por exemplo, deixa eu cadastrar um aqui. Se eu pegar esse mesmo código de barras e colocar no outro produto, vou importar aqui de novo. Ele vai mostrar aqui a telinha com os produtos que foram encontrados. Então, eu tenho aqui os 2 energéticos com o mesmo código de barras. Aí é só inserir aqui, que ele já insere automaticamente na venda. E a mesma questão da quantidade. Se eu colocar aqui outra quantidade e e encontrar mais do que um produto com o mesmo código de barras, ele já insere depois com a quantidade preenchida. Aí o que eu tinha para mostrar nessa sprint seria isso. Alguém tem alguma dúvida? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Sá, ficou muito bom isso daí. Eu não sei se foi previsto no futuro, talvez a gente poder fazer uma tela em que o código de barra, a hora que o cara passa, insere direto como se fosse um PDV, sabe? Ao invés do cara clicar no botão, clicar no item, depois inserir, depois clicar no botão, sabe como o código de barra do PDV mesmo? Você passou o código, ele já entra, passou outro código, ele já entra, que aí a gente poderia, talvez, utilizar até para um PDV, não PDV, mas uma maquininha vendendo, por exemplo, um fast food, um fast food da vida, por exemplo. Não sei se está previsto assim, eu acho que assim já ficou muito bom, só que se for para agilizar o caixa depois para um cliente que possa utilizar de uma forma diferente, ficaria bem legal também. A gente poderia colocar no escopo para pensar nisso. Seria permanecer com a câmera aberta, né, por exemplo. Ele vai basicamente permanecer com a câmera aberta, né? E talvez até uma outra tela para fazer isso, né? Porque essa tela vai ajudar muito, por exemplo, o funcionário na mão, né? Mas Sim. se a gente fosse adaptar para um autoatendimento, por exemplo, fazer com que a tela já sempre abrisse o QR Code, né? Já passasse, já entrasse o item, seria muito bom também. Poderia acompanhar um pouco a venda dele. Dá pra gente fazer aqui, colocar um quadradinho em cima, né? Abrir a câmera só um espacinho ali em cima e ainda dá para visualizar os itens embaixo depois. Ah, pode ser. Ele consegue inserir assim? Sim, dá para fazer. Aí dá para fazer na mesma tela. Legal. Muito bom, parabéns. E depois a gente pode conversar com o Gustavo, ver que também, se ele tem alguma ideia diferente, dá para fazer sim. Beleza, obrigado. Aproveitando também que o Uva comentou das maquininhas, né, do PDV, a maquininha também vai funcionar, né, na leitura do código de barras, que ela tem a câmera também. As modelo Liu da Cielo vai ter a câmera. Beleza. Mais alguma pergunta? Beleza, Sá, obrigada. Por nada. Acho que agora sou eu, né? Opa, tô aqui. Bem, eu vou aproveitar, primeiramente, deixa eu me apresentar, sou o Gustavo, sou ex, fui recém-contratado e já estou atuando em algumas tarefas já. Aproveitando o gancho do que a Sá falou sobre o PDV e a parte do fluxo de venda na maquininha, uma das tarefas que eu fiz foi me debruçar sobre como é que está esse fluxo. Eu e ela atuamos em conjunto, né, nessa parte de desenvolvimento da tela, de algumas etapas da tela, para já ajudá-la. Considerando isso, eu revisitei o fluxo para trazer melhorias de como é que estão a tela para ficar mais intuitivo para o usuário final. Eu vou transmitir a tela. Assim que vocês estiverem vendo, por favor, me avisem. Beleza? Tudo certo? Estamos vendo.
Ok. Como o meu trabalho em si, ele colabora não só com o stakeholder, mas também com a parte de desenvolvimento técnico do time, aqui está mais a parte de tudo documentado do que eu pude fazer para atribuir a ajuda para alguém. Mas eu não deu tempo de eu prototipar bonitinho todas as interações, né? Mas vou apresentar a remodelação do fluxo, tal como a gente falou. Primeiro de tudo, essa é a primeira tarefa que eu estou fazendo, no fluxo de vendas. Então, partindo daqui, tal como a Sá apresentou, então ele clica no botão da nova venda, e a gente cai aqui. Primeira mudança que eu propus, né, para essa parte do aplicativo é justamente ter um stepper para ilustrar quais são os processos de venda que faltam ele fazer, que ele está no momento e quais faltam ele fazer. A partir daí, né, começa normal, basicamente do mesmo jeito que é a informação da venda, a identificação do vendedor, o cliente e a data de quando isso acontece, e em seguida a parte de inserção de produtos. Logo de cara, eu já propus uma simplificação de como é que funciona a inserção de produtos hoje. Óbvio que tem aliado também o código de barras que essa já desenvolveu, né? Que é o que ela acabou de mostrar, mas também outros métodos de se inserir. Em vez de fazer a inserção do produto logo direto num field só, e depois inserir qual a quantidade, ter isso tudo definido, a princípio eu proponho que tenha um campo que ele identifique quais são por um autocomplete, né, no caso, qual que é o produto que a gente está falando em questão, e uma vez que ele esteja aqui, ele apareça disposto já numa visão de carrinho. A partir daí, isso aqui são os componentes técnicos, né, no caso, para poder funcionar. Só que uma vez que o produto esteja adicionado, em vez de ele estar no formato de uma tabela, ele seja um card interagível. Então, a partir daqui, que eu adicionei um Thematic Hot Roll, eu posso adicionar a quantidade dele e fazer edição ou exclusão do item, clicando simplesmente no card. E em vez de mostrar na parte final da tabela o total, colocar como se fosse uma experiência de venda parecida com o do iFood, né? Algo de e-commerce, que já é algo que a maior base de usuários já está habituada. Então, mostra a quantidade de produtos selecionados junto com o valor final de acordo com a quantidade. Então, em vez de, né, já define a quantidade de produtos a serem inseridos antes de selecionar o produto, aqui a gente seleciona o produto e, após isso, define a quantidade. Então, aqui tem um seletor de quantidade, que ele vai alterando, né, de acordo com o que for necessário, que vai infligir na base de cálculo que vai apresentar no final. E clicando em continuar, né, ele segue novamente pelo fluxo. Só ilustrando, né, também eu documentei como é que ficariam as telas do leitor de código de barras. E todos os comportamentos que eventualmente poderiam dar de erros ou não. Isso aqui, seguindo, também me debrucei na parte, por exemplo, de ele precisar editar ou não um produto, na exclusão do produto. Como a edição do produto, nesse caso, né, ele passa a mudar, porque você primeiro insere, depois você muda o que é que vai adicionar ou não. Aqui, a única informação principal a ser definida é a parte do valor do produto. Aqui também tem uma tela de diálogo, por caso ele deseje excluir e o produto, e por aí você vai. Algo parecido, bem semelhante no comportamento de CRUD. Aqui, para as interações, para cada um dos elementos que forem, produtos que forem adicionados, né, no caso, ele já abre direto essa tag de item adicionado, sempre, e isso é uma coisa que vai de encontro com o que a gente estava falando, né, no caso, né, de, por exemplo, deixar o QR Code aberto, e conforme ele vai escaneando, ele tem um feedback de o que foi adicionado ou não. Então, isso que o Van falou na apresentação de dúvida da Sabrina, serve para a gente pegar e desenvolver para essa tela, né? Uma vez que o usuário esteja com o código de QR Code aberto e ele tenha escaneado, tenha dado tudo certo, ele pode aparecer que esse item adicionado para ele fazer essa adição de código de base de massa, né? Mas isso, enfim, isso é uma nova oportunidade do aplicativo.
Essa parte que ela se debruçou também para falar sobre os conflitos de QR Codes semelhantes, a gente também tinha previsto no desenvolvimento, então ajudei na construção da tela. E por aí, enfim, né, foi alguma remodelação do visual de como é que vai ficar a tela, né, para deixar a tela mais refinada visualmente, e também entender melhor como é que ficaria a disposição da interação com o usuário final. Então, aqui, basicamente, seria a tela de informações adicionais, se necessárias para essa venda, junto com os totais de produtos, descontos, acréscimos e frete, e por consequência, o total da venda. E aqui, a temida tela de pagamento, né, no caso. Para a gente não, para o usuário final, com certeza. Que aqui mostra quais as formas de pagamento que ele que oferecem, das principais, do que existem hoje no aplicativo, junto com o montante do valor de dinheiro de qual que vai ser pago ou não. Por fim, né, uma coisa que eu consegui identificar é que não existe uma tela de recibo da venda. Então, uma vez que a venda foi concluída, ele chega num passo final, que informa tudo que que aconteceu naquela venda, todos os produtos que foram selecionados, quais foram as formas de pagamento recebidos e o valor pago no montante final. Junto também como imprimir o recibo, no caso da maquininha, e a opção dele poder exportar isso em PDF. Isso foi uma primeira visão, né, uma primeira melhoria no fluxo de vendas. Isso aqui eventualmente vai ser separado em vários requisitos para cair na esteira de desenvolvimento. Tá, isso foi uma das tarefas que eu atuei. Eu também atuei, por exemplo, em colaborar, né, no caso, em relação ao GA, na parte de restaurantes. Tem algumas configuraçõezinhas do sistema que deveriam correções de bugs e umas de como é que deveriam ser o comportamento na tela da parte de seleção de menu de restaurantes. Então, logo de cara, aqui, em conversa com o Gui, com a Gelili, que é do time de produto, a gente identificou que para a loja, né, no caso, o menu foi propor um terceiro modelo de menu, pensado especificamente em restaurantes, que a gente pudesse, de acordo com o que o menu está fixo na barra, na navbar, né, no topo da aplicação, de acordo com o que ele tivesse no menu para o cliente, ele já fosse fazendo uma ancoragem para ele poder identificar todos os produtos. Então, aqui eu montei um protótipo fictício de uma loja, né, no caso, e a partir daí mostrar o comportamento esperado do que deveria ser com essa proposta nova desse terceiro menu. Então, nesse caso, a gente tem um menu de restaurante, que ele tem entradas, acompanhamentos, pratos frios, pratos quentes e sobremesas. A ideia é que para cada um dos produtos, conforme vá fazer o pedido, eu queira navegar, né, nesse sistema, para cada um dos cliques que eu faça, eu já tenho ancoragem na própria página. Para isso que facilite o cliente que está vendo a tela, né, seja no restaurante ou seja no aplicativo, e ele consegue fazer os pedidos. Uma vez que, né, ele tenha se decidido e escolhido quais são os produtos que ele deseja, quando ele clica para adicionar o carrinho, aqui está a resolução tá um pouco diferente do que estava na minha tela do notebook, né, no caso, ele já tem o menu do carrinho, nesse menu lateral, indicando quais são todos os produtos e para ele poder finalizar a compra ou fazer o pedido. Esse é só para representar o comportamento esperado. Aqui, nesse item, aqui a gente tem os itens do back-office. Aqui foi basicamente, eu vou passar rapidinho, porque isso aqui foi mais uma correção de bug, uma melhoria de como é que está o sistema hoje. E aqui, propriamente dito, é de como é que deveria estar a tela, a proposta de melhoria na tela, né? Então, aqui no layout, quando seleciona a parte do menu clássico, tem a opção dele selecionar o menu âncora. Ele selecionando o menu âncora deve mostrar o comportamento de tela que eu apresentei previamente no modelo de loja fictícia. Enfim, basicamente, ele vai mudar, basicamente, a princípio, né, é só essa parte do layout, né, no caso,
com a adição tanto do menu quanto do modelo do carrinho, tem uma chave seletora para ele poder customizar essa experiência de marketplace dele. Tem aqui também a representação, e isso aqui é algo mais especificamente técnico, mas isso é uma coisa que eventualmente vai ter que mudar, né? No cabeçalho, como é que tá no Gerência aqui hoje, né? No publicado, que no menu 2, né? Só conversando, né? Explicando um pouquinho do que aconteceu. No menu 2, o logotipo, quando ele aparece, né? No menu 2, ele tá atrelado primeiramente ao menu. Isso é uma mudança que vai mudar na programação, que na estrutura ele vai ficar atrelado ao cabeçalho, não ao menu. Especificamente isso. Só passando, né, para explicar, a outra parte anterior que eu estava falando era em relação ao upload de ícones, de como é que está no GA, né, para informar como é que tá os departamentos, né, no caso. Porque tem uma opção de caso o cliente final deseje ter um ícone adicionado no menu dele, ele tem essa opção. Só que o jeito que está o comportamento da tela, ele está meio confuso. Hoje eu revisitei a experiência para que ficasse mais intuitivo para todos os usuários. Então, uma vez que ele tem a listagem de departamentos aqui, né, ele previamente seleciona se ele deseja informar ou não, né, o nome do departamento, ou se ele deseja exibir no e-commerce ou colocar esse departamento como destaque. Ele desejando colocar como ter o ícone e colocar como no e-commerce, ele abre essa caixa de seleção, que aqui ele já indica quais são o formato do ícone, como ele deve colocar. Isso tudo com uma série de regrinhas para evitar que existam ícones que o usuário coloque com fundo, ou que eles coloquem uma imagem, né, no caso. Enfim, como ele fala, é mais para documentar e adicionar na documentação da tarefa. Além disso, né, por fim, uma das últimas tarefas uma das primeiras tarefas que eu atuei quando eu estava aqui, foi no fluxo de login do próprio GA, que ele passou por uma refatoração, um redesenho, para ficar tudo mais coeso com o que é dentro do sistema. E a partir daí eu adequei junto com o Iago, que o Iago já estava desenvolvendo, não sei qual que é o estado de publicação disso. Não está devidamente prototipado, né, no caso, mas seria esse aqui, ó. Essas telas aqui. Tem uma reformulação visual, né, de como é que deve ficar. Isso partiu de um primeiro desenho da própria Flávia, e com isso eu organizei todo o fluxo de login do sistema. Então, tem uma tela padrão de login, aqui como é que seria a recuperação se acontecesse por e-mail, uma tela de diálogo com o e-mail enviado, um modelo de e-mail para quando ele acessa, né, quando ele recebe, né, para ele fazer a entrega dele, né, no caso, para ele receber a senha, para ele poder fazer a recuperação da conta. Uma vez aqui, de novo, login, mas agora quando ele preenche definitivamente para poder fazer... aqui é quando ele identifica que ele entrou com uma senha gerada, né, no caso, para ele fazer a troca dessa primeira senha. Aqui a documentação de como é que ficaria a tela de loading, né, nesse novo esquema. E aqui, já dentro do GA, né, no caso, como é que seria a parte de seleção de empresas. Óbvio que aqui estão, como se tratando de um protótipo, né, isso aqui são todos nomes fictícios. Mas é só para ver como é que vai ficar a reconfiguração do layout. O dashboard do jeito que é, e aqui a padronização das telas de problema, né, quando tem tanto problema quanto as telas de comunicação com o usuário. Então, aqui seria a tela de obrigado por concluir seu cadastro. Aqui, quando ele está no primeiro momento, né, de configuração para ele definir a loja dele, né, o ramo de atividade que ele exerce. A tela para falar sobre a privacidade dele, pagamento feito com sucesso, 404 e por aí vai. Eu também tenho aqui algumas telas relacionadas no fluxo de login, também a parte relacionada à parte do cadastro de novos usuários, né, no caso. Eu vou só passar ela para cá.
para indicar como é que ela está aqui. Então, em vez de, né, do jeito que está atualmente, ele ter um formulário que ele quebra a tela, né, porque ele é um formulário comprido, né, aqui eu separei ele em duas etapas, né, do formulário, divididas pelo contexto, né. As informações básicas referentes sendo as informações de contato da empresa, para que eventualmente o time possa conversar com a empresa que começou a iniciar o cadastro. E depois, né, no caso, as informações de dados de acesso, que é o que ele vai usar para entrar no sistema, né? Então, tem essa separação contextual dentro do login para, primeiro, não quebrar o layout e, segundo, para ficar mais fácil e intuitivo o cadastro. Nesse mesmo momento também tem aqui a documentação de como é que ficaria o campo, conforme ele vai preenchendo a senha, né, no caso. Então, se não bater com os requisitos para que a senha seja feita, né, seja criada, ele tem esse feedback visual logo de cara, o primeiro laranja, depois amarelo, até que quando ele preenche tudo, fique tudo verdinho. E indique que a senha tá bem descrita, né? Tá atendendo todos os critérios. E por fim, também daqui de tarefas que eu mapeei, também tem aqui essa parte de verificação da conta, né? Com o duplo fator, como é que se ficaria o comportamento dentro da tela, tanto para o desenvolvimento, para todo mundo entender como é que vai ficar essa nova repaginação da tela. Então, aqui ele pode fazer a verificação por SMS ou e-mail, e uma vez que ele receba nesses dois modelos, né, de contato, ele tem aqui como é que vai ficar a tela do código de acesso. Aqui ela vazia, ela preenchida. De demandas principais, o que eu consegui auxiliar e contribuir com o time foi isso. Só que eu também atuei numa tarefa relacionada ao desenvolvimento do design system, da comunicação da software. Isso eu não vou entrar nos detalhes, mas isso eu comecei a documentar. Está separada nesse arquivo, Software Design System 1.0. Tem alguns componentes que eu já criei, tem uma biblioteca de ícones, só que isso aqui ainda é um trabalho que eu estou fazendo paralelo para indicar, para documentar e melhorar todo o produto software no geral. E basicamente é isso. Alguém tem alguma dúvida? Algo ficou muito rápido? Algo que vocês desejam perguntar? Não, deu para entender bem, ficou ótimo, cara. Muito bom. Ok. Beleza. Mais alguém? Ok. Obrigado, pessoal. Até mais. Diego? Bom dia. Vou compartilhar minha tela aqui. Tá aparecendo certinho aí? Tô vendo aqui. Tá. Uma parte dessa sprint, mais pro final, eu ainda estava mexendo no low code, mas são algumas tarefas que vão ser apresentadas depois. Eu trabalhei um pouco no Receba Fácil, tem algumas operações que eu fiz, tanto endereço de requisições que foram alteradas, erros de autenticação, e são algumas coisas mais técnicas eu não vou mostrar, mas tem uma parte visual que eu consigo mostrar para vocês. A questão da criação de conta aqui também eu fiz uma validação, desenvolvi aqui, né, só para poder ter uma ideia de que a senha está sendo fraca ou não. Então, conforme o usuário vai digitando aqui alguma coisa, ele vai validando também. E trabalhei toda a parte de validação de código quando você cria a conta. Eu não vou mandar aqui porque ele demora um pouquinho para chegar, alguns segundos, eu vou só apresentar. Eu criei aqui uma conta para poder mostrar o fluxo de primeiro acesso também, que essa página aqui, quando você preenchia, mesmo que se você preenchesse 2 espaços aqui, a última não fosse preenchida, ele voltava para o primeiro para você ficar criando sua marca de novo, o meio de pagamento e etc. Então eu fiz essa parte aqui também, deixa eu subir aqui só para poder fazer um teste. Endereço público, qualquer coisa aqui só para poder testar mesmo.
Então, quando você cria aqui, a primeira parte eu já valido isso, então ele pula automaticamente aquela etapa. Vou colocar o nome aqui, pagamento 01. Fiz também essa parte de integrador aqui, que foi acrescentado tanto o Banco do Brasil quanto o Banco do Brasil Pix. Então, quando o usuário selecionar aqui, ele vai conseguir fazer essas alterações. Também fiz a parte de criar uma carteira aqui. Então, em tela eu consigo criar uma carteira e já selecionar essa carteira aqui também. Vou colocar o Pix aqui como se fosse um Pix mesmo. ID da integração. Eu vou para o próximo aqui. Então ele segue o mesmo esquema, só atualizar, ele vai identificar, ele já manda para a última etapa aqui. E você já pode criar esse perfil. Também foi feita uma parte aqui na página de marcas, para poder fazer as alterações certinho, ele não estava fazendo as alterações da forma correta. Também o novo, ele estava dando alguns bugs na hora de você criar, então foi feitas as alterações. E também foi implementada uma nova página de certificado. Vou criar um certificado aqui de teste. 01, vou escolher um arquivo aqui. Você pode subir um arquivo PFX ou P12, que foi definido com o David ali. E aí você vai subir seu certificado, vai colocar a senha de certificado e ele já está salvando aqui. Pode fazer as alterações também. Vou colocar PFX só para poder fazer o teste aqui. Coloca a sua senha novamente, você pode salvar e ele vai alterar o certificado que está aqui também. Na questão de tela em si, é mais isso. Eu fiz também a parte do refresh, então o usuário ele pode continuar logado aqui, que ele não vai ser desconectado. Eu fiz a parte de guest também, que quando ele tenta, não sei se vocês conseguem ver a URL aqui, mas se ele estiver logado e tentar acessar a página de login, eu barro isso. E fiz o tratamento, né? Só corrigir algumas coisas na questão de quando ele estiver deslogado, ele tentar acessar lá dentro também. Ele não faz essa requisição para poder renderizar a página. Mais visual é isso mesmo, várias coisas técnicas, mas eu não vou conseguir mostrar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser perguntar alguma coisa. Tem uma dúvida rápida, eu não peguei, perdão, onde que vai ser utilizada essa parte, Diego? Por enquanto, esse sistema é usado só interno, o pessoal do financeiro usa. Todo o nosso gerenciamento com o cliente é feito com eles, mas a gente vai colocar ele à venda em breve e também ele vai ser usado como o hub de pagamentos, tanto para o CIEM quanto para o GA. Então, tudo que for associado a pagamento por link de cartão, boleto bancário vai acabar passando por ele. Ah, que legal, bacana. Eu vou gerar um produto aqui para poder mostrar. Deixa eu ver. Vou pegar isso aqui mesmo. Selecionar ele aqui, salvar. E aí, deixa eu ver se eu consigo abrir uma nova tela aqui. Para poder gerar o meio de pagamento. A parte do checkout. Então aqui, quando você cria um... Não está compartilhando a tela? Peraí. Não. Acho que agora alterou. Mostrou? Então quando você lança um novo produto, dá uma venda, aí tem essa parte de checkout aqui também. E também fiz umas alterações aqui. Que eu tinha até esquecido de comentar, que é a parte da imagem aqui e das descrições também. Dei uma ajustada nessa parte visual. Mas quando você gera uma venda, ele também cria essa página de checkout para poder fazer o pagamento. Você insere seu cartão aqui, ele já vai renderizar os dados, aqui já está os parcelamentos, caso houver algum parcelamento que você inseriu lá, e os produtos e os dados do vendedor aqui também. Basicamente é isso. Top. Mais alguma dúvida? Beleza, Bom, então. beleza. Obrigada, Diego. Por nada. Bom, pessoal, encerramos por aqui, então. Obrigada a todos pela presença. Tenham todos uma ótima sexta.